Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Jeremias. Hoje vamos ler do capítulo 16 ao capítulo 18. Vamos lá? 16. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles. Porque deste povo diz o Senhor: Retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias a voz do gozo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: Por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado, que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: Porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e dia, porque não userei de misericórdia convosco. Porquanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão, e depois enviarão muitos caçadores, os quais caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, e até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre os meus olhos. E principalmente retribuirei em dobro a sua maldade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra, e com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, e que não havia proveito. Fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberei que o meu nome é Senhor. 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com pontas de diamante, gravado na tábua do seu coração, nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares,
e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. A minha montanha no campo, a tua riqueza e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás a tua herança que de ti dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, e o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam ao Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Trazes sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, ponde a porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia do sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas cabeças no dia do sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, para não receberem correção. Será, pois, que diligentemente me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia do sábado, e santificardes o dia do sábado, não fazendo nele obra alguma? Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul,
trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares, incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me deres ouvidos, para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga nenhuma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós e projeto uma palavra contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre as gentes quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental a espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem contigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Porquanto entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxerdes esquadrões sobre eles de repente. Porquanto cavaram uma cova para prender-me, e amarraram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes
todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da sua ira. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa ficar bem guardada na tábua dos nossos corações, para que possamos usá-la, Senhor, como o nosso guia no nosso cotidiano. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.